Não, eu não cometi o crime. Eu fiz algo muito pior. Eu solucionei. E no episódio de hoje, após ser constrangido diante de todos, levando-o a questionar sua própria inteligência, Homer organiza um grupo online com o propósito de desvendar o enigma por trás da partida misteriosa de uma tartaruga do zoológico de Springfield. Porém, a descoberta de Homer será ainda mais profunda. O episódio começa com o prefeito fazendo uma votação sobre retirar a comemoração do Dia de Colombo. E depois da votação de todos, o prefeito convida a Elena Lovejoy para falar. E então ela começa a questionar sobre a criação de bibliotecas de graça. O público começa a discutir entre si, com os que gostam da ideia e os que não. No meio do assunto, Homer começa a dar uma sugestão que, no fim, é a de simplesmente criar uma enorme biblioteca. Aí vemos que todos estão reunidos exatamente dentro de uma. Então, todo o público ri da sugestão de Homer e o insulta de várias formas, o que o deixa se sentindo mal e saindo do local com a ajuda da Marge. Você quis dizer que nem uma biblioteca? Ele é tão lerdinho. Cabeça de ferro! Mas que tonto! Idiota. Agora, em casa, Homer está se lamentando por não ser tão inteligente e por todos terem rido dele, sendo que essa foi a primeira vez que teve coragem de dar uma sugestão. Mas Marge começa a fazer massagem nele e diz que tem um lugar que o faria se sentir melhor. A cena então muda para o zoológico da cidade, e toda a família está passeando pelo local. Mas Homer está mal por sua entrada no zoológico não ter sido boa, e pede para todos voltarem para casa. Lisa diz que não quer, pois eles não viram nenhum animal ainda. Então, eles continuam a caminhar, e Homer sente que todos os animais estão rindo da cara dele. Porém, no meio do caminho, ele vê uma placa sobre a tartaruga mais lenta que existia, e ele fica animado para ir vê-la. Eles olham por todo o local, mas não acham a tartaruga, até que Marge vê uma mulher passando e questiona sobre onde estaria Leonardo, que é o nome da tartaruga. A mulher reporta que realmente ela não estava em seu local e diz que eles irão investigar a situação, mas Homer sente que aquilo que a mulher fala é uma forma de ofendê-lo, e com isso ele decide procurar a tartaruga por ele mesmo e assim consegue uma foto recente dela. Em casa, Homer está fazendo pesquisa no computador, enquanto o restante da família está bisbilhotando ele. Tá tarde, tô preocupado. Por que o meu pai não tá no Mo? Será que o Mo tá bem? Ele está bem. Seu pai procurou pistas nas fotos do zoológico a noite toda. Então, todos se aproximam de Homer e escutam ele explicar sobre a pista que encontrou. No dia seguinte, Homer vai até o chefe Wiggum e mostra as provas que encontrou sobre o desaparecimento da tartaruga. Mas Wiggum critica Homer, pois não se interessa nada pelo caso. Homer, em casa, reclama por ninguém o levar a sério. E então Marge dá uma sugestão para que Homer procure por algum grupo que ele possa entrar sobre o caso do Leonardo. Homer pesquisa por algum grupo e descobre que realmente existe um grupo na internet que procura por tartarugas desaparecidas. Ele pensa em entrar, mas fica com medo de ser insultado lá dentro também. Porém, Marge começa a fazer uma massagem nele e o convence a ao menos tentar. Com isso, Homer envia várias mensagens com as provas que tinha sobre o desaparecimento do Leonardo. Porém, quando Lisa vê, avisa a Homer que as pessoas estavam concordando com ele. E ao ver as mensagens, Homer começa a se sentir valorizado finalmente. Mais tarde, Homer vai até o zoológico e por uma videochamada, ele fala com seus novos companheiros de investigação que a tartaruga Leonardo parece que agora seria substituída por um animal muito mais instagramável. E todos concordam com o pensamento de Homer. Ao sair do zoológico, Homer vai até a casa do Chalmers, pois a campainha da casa dele também tinha câmera. E ao ser atendido, Homer explica toda a situação que estava acontecendo. Chalmers fica surpreso com o desaparecimento da tartaruga e cede as imagens das câmeras que Homer havia pedido e até pede para fazer parte do grupo e Homer o aceita. E agora na cozinha de sua casa, Homer prepara um jantar enquanto pede para Marge por algumas ajudas. Ela comenta sobre nunca tê-lo visto tão ansioso por um encontro antes e Bart questiona quem estava indo para a casa deles aquela noite. Então, Homer explica que irá finalmente conhecer seus amigos da internet e quando Marge questiona sobre ele nunca ter cozinhado para a família antes, Homer explica que não era necessário, já que ela já havia se casado com ele antes. Finalmente, os amigos de Homer chegam e ele pede para Marge terminar seu prato. Então, Homer recebe seus amigos e mostra toda a organização que fez, incluindo um quadro com provas. Um tempo depois, todos estão terminando de comer a comida feita por Homer e o elogiam pelo seu prato, o que deixa Homer ainda mais contente. Mas um dos homens começa a falar sobre o desaparecimento da tartaruga e diz que a única pessoa que eles ainda não investigaram foi a diretoria do zoológico. Homer deixa uma coisa bem clara: ali não existia nenhuma ideia ruim. Assim, todos se sentem confiantes para
para dar suas opiniões de onde poderiam procurar ou quem deveriam investigar. E assim, o quadro vai ganhando várias novas informações e eles ficam animados com Alan que fará a ligação das provas. Enquanto isso, no outro cômodo, Marge, Lisa e Bart conversam sobre os amigos de Homer e o que eles estavam fazendo. Marge começa a defender Homer, já que todos ali, incluindo Bart e Lisa, só faziam o pai dele se sentir mal sempre. E agora, pela primeira vez, ele estava se sentindo bem e não estava fazendo nada de ruim para ninguém. Deixe ele curtir isso, é totalmente inofensivo. Então tá decidido. Vamos protestar na frente da casa da diretora do zoológico. Depois, todos estão protestando na frente da dona do zoológico e ela questiona por que eles estariam acusando ela, já que no zoológico a todo momento um animal era sequestrado. Nesse momento, Wiggum aparece e Homer é o primeiro a usar uma máscara para se defender do ataque. Mas Wiggum pede para que eles não se preocupem, pois estava ali porque também apoiava a causa, e com isso ele acaba se juntando ao grupo. E para a surpresa de todos, 2 integrantes do grupo que já estavam se gostando, o homem decide se declarar ali, e até um pedido de casamento é feito. E Homer, que está animado, começa a falar com sua família sobre ser complicado planejar um casamento. Então, Marge aproveita para comentar com Homer sobre o fato dos amigos dele estarem com algumas ideias fora da caixa, e Homer vê como uma forma de elogio. Ele faz um discurso para sua família, e algo chama a atenção de todos, o que faz eles virarem a cabeça para verem melhor. Então, ali na cozinha da casa deles, aparece a tartaruga Leonardo. Nesse momento, Marge questiona a Homer se foi ele quem havia escondido o Leonardo, e depois de um momento de silêncio, Homer explica que não havia feito isso, e sim uma coisa muito pior. Não, eu não cometi o crime. Eu fiz algo muito pior. Eu solucionei. Marge questiona por que ela está ali em sua casa, e Homer tenta enrolar, pedindo para eles apenas aceitarem que aquele é o novo normal. Só que não dá certo, e Marge continua a questionar até que finalmente ele decide contar o que aconteceu. Homer começa a explicar que depois do protesto que fez com seus amigos, todos estavam voltando para casa, e ele estava apreciando sua caixa de donuts, até que um caiu e Homer foi atrás. Com isso, ele acabou caindo de um pequeno morro e deu de cara com a toca de lebre, onde descobriu que o Leonardo estava. Então, ele subiu de volta para onde estavam seus amigos, e quando ia contar, um deles estava entregando materiais para que eles pudessem continuar a procurar pistas, e foi assim que ele desistiu da ideia de contar, já que se todos desvendassem o caso, o grupo de amigos ali provavelmente acabaria. Mas mesmo assim, Marge insiste que Homer precisa contar a verdade para os seus amigos e acabar com toda aquela situação. Porém, Homer ainda tenta se justificar com o casamento dos amigos que se conheceram no grupo e agora estavam noivos, e por conta de toda a preparação que elas estavam fazendo. Porém, Marge não aceita os argumentos dele e acaba o insultando também, o que deixa Homer irritado por ela o achar um burro assim como todas as outras pessoas. E assim, ele diz que irá sair com seus amigos e não irá mais chamá-la para ser sua acompanhante, já que ela o achava ruim igual as outras pessoas da cidade. Então, agora Homer viaja com seus amigos para o casamento do casal do grupo, e depois da cerimônia cheia de significados pela forma como os dois se conheceram, tendo a lã vermelha, as alianças de tartarugas e outros detalhes. O cara dos quadrinhos decide fazer um brinde aos noivos, e outro amigo se levanta para fazer um brinde à justiça que eles farão com a diretora do zoológico, que sabia onde a tartaruga estava. Então, eles lembram que ali é um lugar onde podem dizer tudo o que querem sem se sentir julgados, e todos falam suas ideias cruéis do que podem fazer para se vingar da diretora. A cada ideia que é dita, Homer acaba ficando mais nervoso ainda, e com isso, ele decide intervir, dizendo que nenhuma ideia iria para o quadro, pois a diretora não tinha culpa de nada. Quando ele fala que as ideias de seus amigos são ruins, o Sideshow Mel se revolta contra ele, e todos os outros em seguida também, e vão em direção ao Homer para confrontá-lo, até que, para a surpresa de todos, Marge aparece com a tartaruga e diz que eles não precisam fazer nada, pois a tartaruga não havia sido sequestrada. Porém, os amigos se recusam a acreditar e dizem que aquele não pode ser o Leonardo, e sim que deveria ser um robô criado pelo governo para roubar suas mentes. Então, todos começam a pegar seus equipamentos para investigar aquilo, mas Homer começa a ser honesto com todos e dizer que eles tiveram momentos incríveis juntos. Mas não podemos enfiar a cabeça em nossos cascos e nos esconder da verdade tão real. Nossa tartaruga perdida foi encontrada. Então, tudo começa a se desfazer no grupo, até mesmo o casamento perde o sentido e é encerrado ali mesmo, deixando todos tristes. Homer comenta sobre agora todos terem que voltar para seus mundos normais, com todos acreditando que eles eram uns imbecis, e assim Homer vai embora com a tartaruga e Marge, enquanto os outros vão se despedindo ali mesmo. Mas em menos de um segundo, Homer volta e começa a dizer que o grupo não precisaria acabar caso eles tivessem outro caso para solucionar. Então, ao receber um pedido de um prato com frutos do mar, Homer começa a questionar
questionar de onde vinham as lulas. E após um comentário e o casal do grupo se reconciliar, Homer começa a falar que ele conhecia um desenho que previa o futuro, e esse programa se chamava TV Show, e Marge é a primeira a dizer que a sugestão deveria ir para o quadro. Enquanto isso, da escada, Bart, Lisa e Maggie assistem a toda aquela situação sentados na escada. E Bart comenta que no fim, tudo o que todo mundo quer é apenas uma amizade, onde todos compartilham dos mesmos interesses. Lisa começa a questionar sobre quem era a pessoa que se beneficiava disso tudo, afinal. E descobrimos no final do episódio que quem se beneficiava com toda aquela situação de investigação era uma empresa que vendia lã, pois ela esteve presente em todos os momentos da investigação deles e até no casamento dos amigos.